Boa noite, irmãos. Boa noite também àqueles que estão nos assistindo através da Web TV. Mais uma vez, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com os irmãos, assim como o pastor já havia desejado no início dos trabalhos hoje. O texto que eu separei para compartilhar com os irmãos está no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versos de 12 a 16, um episódio bastante conhecido, poucos versículos. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, no papel assim como é a minha, ou então nos seus celulares, como é bastante comum hoje em dia. E a palavra de Deus diz assim, lá em Lucas 6, a partir do versículo 12 até o 16. Trata-se da escolha dos 12 apóstolos por Jesus. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus, e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Eu escolhi esse texto, irmãos, para compartilhar na noite de hoje. Eu vou aqui falar um pouco do contexto na época de Jesus, mas é um contexto que tem a ver com a nossa igreja também. Nós estamos nos preparando para eleger um bom número de oficiais da igreja, né? São 2 presbíteros e 7 diáconos, e num contexto similar ao que aconteceu com Jesus aqui, que nesse momento ele ia escolher os 12 discípulos que se tornaram 12 apóstolos. E ele nos dá exemplos aqui que são preciosos para a nossa vida ainda hoje e que nós temos que prestar bastante atenção. Com relação ao contexto da época de Jesus, eu gostaria de trazer à memória dos irmãos o que estava acontecendo naquela época. Aqui está bem no início do ministério de Jesus, né, pouco tempo depois que ele tinha sido batizado por João. Ele depois foi tentado no deserto, né, ele ficou lá jejuando e orando por 40 dias e 40 noites, ele foi tentado, e depois dali ele, cheio do Espírito, ele começou o ministério dele. E ele começou a fazer alguns milagres, ele começou também a falar nas sinagogas, e aquilo começou a incomodar a liderança religiosa daquele momento, porque a forma e aquilo que Jesus trazia através do seu ministério, era contrário a alguns costumes que aquelas lideranças foram criando e impondo ao povo judeu daquela época, né? Jesus vinha mostrar que Deus tinha misericórdia de todos, através das curas, através, né, se achegando àqueles mais pobres, àqueles mais necessitados, e levando a eles a solução para os problemas que eles tinham. Muitos eram discriminados, marginalizados naquela sociedade da época, deixados de lado, né, como leprosos, como outras pessoas endemoniadas, que eram totalmente separadas do convívio, e Jesus foi até eles, tocou neles, curou, até em dias que naquela época era considerado não permitido, como fazê-lo no sábado. E Jesus veio a demonstrar que Deus esperava misericórdia e não sacrifício, como a palavra de Deus já nos ensina, desde lá do livro dos Salmos, dos profetas menores ali do Velho Testamento também, mais à frente de Isaías, né, segue todos os profetas menores. E também que Deus esperava que o amor prevalecesse ao invés dos rituais religiosos. Então, essa forma era o que Jesus demonstrava nos atos, nas curas, nas pregações. E isso incomodava muito, porque a base do que existia ali da
da liderança e da religiosidade da época, ali com os escribas e com os fariseus, estava baseada nesses rituais, nessas regras que eles foram criando e que, no final, isso se tornou mais importante para aqueles religiosos do que realmente servir a Deus de coração quebrantado, com amor ao próximo. Então, Jesus, ele, não é que ele veio e ele quebrou paradigmas da época simplesmente porque ele veio para ser diferente e inovar. Na verdade, a inovação que Jesus trouxe nada mais foi do que a confirmação daquilo que Deus já vinha ensinando a todo o povo durante toda aquelas passagens do Velho Testamento, aqueles episódios. O pastor leu aqui o livro de Isaías, que foi um profeta ali do período do pré-exílio, exílio. Depois tiveram os profetas no finalzinho do Velho Testamento, e sempre Deus buscando restaurar o seu povo, chamá-lo novamente à fidelidade, a fazer a vontade de Deus, aquilo que agrada a Deus, ao invés de fazer coisas que agradassem apenas aos olhos humanos ou aos líderes humanos. Então, na época de Jesus, esse era o contexto. E o que esses líderes religiosos buscavam fazer? A Bíblia nos fala que eles queriam matar Jesus. Eles buscavam um caso para matá-lo. Um dos episódios, logo no começo do ministério de Jesus, eles levaram ele a um monte alto e queriam empurrar Jesus lá de cima para já acabar com o ministério de Jesus ali. Mas diz que Jesus saiu no meio deles e se desvencilhou e escapou dali. Mas eles viam sempre formas de encurralar Jesus e matá-lo. Então, nesse contexto, muitos discípulos seguiam a Jesus, com certeza muitos deles de realmente coração quebrantado, mas tinha muitos que seguiam Jesus, provavelmente somente pelos milagres, somente talvez pela fama, e talvez alguns até infiltrados ali por aqueles líderes religiosos, procurando ver falhas ou procurando ver a maneira de colocar aquela multidão contra Jesus e lograr o que eles queriam, que era matar Jesus. Então, nesse contexto que não era fácil, ali naquela região, Jesus se retira, como diz aqui no texto, e vai para o monte, sozinho, orar. Então, o primeiro ensinamento que nós temos através desse exemplo de Jesus aqui ele enfatiza a importância da oração quando nós vamos escolher líderes, em especial líderes da igreja. E nós vamos ver mais à frente, que quem capacita é Deus. Nós temos as nossas capacidades, mas muitas vezes a gente faz mais coisas equivocadas e erradas do que certas. A gente só faz certo se Deus nos abençoa, nos ajuda, nos dirige, nos ilumina, para que a gente não cause mais conflito do que união. E Jesus, naquele contexto ainda mais difícil, correndo o risco de morte, com oposição, sabendo que muitos daqueles que estavam apoiando num outro momento poderiam estar indo contra ele, sendo ele Deus, mas vivendo aqui como um ser humano como nós, então com certeza ele estava também tendo os sentimentos que nós temos, através da nossa existência humana, sentia fome, sentia sede, sentia cansaço, sono, dor, alegria, tristeza, sentia também, com certeza, ansiedade. O corpo humano, ele gera, eu não sou, não conheço muitos detalhes disso, mas o nosso corpo humano, nossa mente, ela provoca uma série de reações no nosso corpo e a gente fica, às vezes, angustiado. Às vezes a gente fala, quando você tem que fazer alguma coisa que para você é inédita, ou você não está habituado a fazer, dá aquele friozinho na barriga. Nada mais é do que o nosso intelecto, a nossa mente, agindo no nosso corpo e causando um efeito emocional. Então, eu fico aqui a imaginar que Jesus, mesmo sendo Deus, naquele momento, ele estava vivendo essa incerteza. Como confirmar as pessoas certas ali para serem separadas? E uma outra coisa que ele sabia é porque esses 12 apóstolos que ele iria escolher, eles se tornariam o alicerce da igreja.
Nós sabemos que Jesus não se preocupou em escrever livros, né? Nenhum livro da Bíblia que está aqui foi escrito diretamente por Jesus. Ele foi inspirado pelo Espírito de Deus, ele foi relato dos atos de Jesus, mas ele não foi escrito por Jesus. Jesus também não se preocupou em construir igrejas, né? Igrejas para reunir, sei lá, 10, 20, 30, 100 mil discípulos. Né? Ele não se preocupou com isso. Jesus se preocupou em ter comunhão com o Pai, e que as pessoas que conviviam com ele tivessem comunhão com ele. Então ele sabia que aqueles 12 seriam os alicerces da igreja e que seriam os responsáveis por propagar aquele evangelho após a sua morte e ressurreição. Então nesse conhecimento de toda essa importância, ele viu a necessidade de passar uma noite inteira sozinho, né? Se isolou para que não houvesse distração, não houvesse perturbação, e ele pudesse estar ali orando ao Pai, para que o Pai confirmasse a ele a decisão que tinha que ser tomada. Né? Então, que exemplo aí que Jesus deu para nós. E ele foi, então, e escolheu os 12. Né? E nós sabemos que dentre os 12 foi escolhido Judas também. Né? A Bíblia nos relata, se eu não me engano, em João, já lá no final do Evangelho de João, né? Jesus falando que ele já sabia quem o havia de trair. Mas ele sabia também que Deus, o Pai, assim como no passado muitas vezes ele tornou o mal em bem, ele tinha o propósito dele, de como fazer as coisas também, como tornar o mal em bem. Era parte do plano de Deus. Né? E ali os 12 foram escolhidos. Então o primeiro ponto, o primeiro ensinamento que eu queria enfatizar com os irmãos é a importância de orarmos pelos líderes da igreja. Orar pelo pastor, pela família do pastor, orar pelos presbíteros, não só aqueles que vão ser eleitos, mas aqueles que estão hoje. Os diáconos, da mesma forma. As lideranças dos vários ministérios da igreja, casais, jovens, crianças, SAF, o ministério aqui de louvor, web. Então, irmãos, quando nós vemos às vezes alguma imperfeição, muitas vezes a gente tem a tendência só de focar na crítica, porque algo não saiu do jeito que a gente queria ou que nos agradou. E é isso que, com certeza, o nosso inimigo quer. Ele quer causar. Para ter os 12 próximo a ele, mostram aqui a importância da comunhão com Deus antes de ir para a obra, antes de ir para a atividade. Então, aqueles 12 que Jesus escolheu, a gente vê que todo o cuidado que Jesus ia ter a partir dali, para que na convivência eles aprendessem o máximo possível em comunhão com Jesus, para que depois eles pudessem passar isso para a igreja. Isso nos mostra também que o Senhor da obra, ele é mais importante do que a obra do Senhor. O que eu quero dizer com essa frase? Muitas vezes nós vemos um ativismo religioso muito grande, uma preocupação na quantidade
de atividades a serem feitas, ou talvez no tamanho dos templos a serem construídos, né? ou no tamanho ou na repercussão que um determinado evento vai ter, até a nível de mídia. Mas isso não necessariamente retrata a comunhão dos líderes e das pessoas com Deus. Então, Jesus nos dá aqui o exemplo que o mais importante era a comunhão com Ele. As obras e o ministério que seria realizado depois, ele seria uma consequência de Deus usando aquelas pessoas que tiveram comunhão com Ele como ferramenta nas mãos dele. A gente vê mais adiante, no começo do livro de Atos, né, quando ali Pedro, Tiago, João começam a pregar, né, que no começo 120 pessoas, daqui a pouco 3.000, 5.000 pessoas se converteram. Então, era através da capacidade deles? Não, era através da unção do Espírito de Deus. Até na última, né, no Pentecostes, a gente sabe que, né, eles eram pessoas humildes, né? Pedro ele era pescador, e quando ele pregava, cada pessoa que estava escutando, escutava na sua própria língua aquele evangelho, aquelas palavras que eram pregadas por Pedro. Então, essa, né, é a demonstração da capacitação de Deus. Então, esse é o segundo ensinamento que Jesus nos traz aqui, a importância da liderança, estar em comunhão com Deus, antes de estar buscando as atividades, a programação, e nós sabemos disso na prática. Quantas vezes nós temos visto o trabalho de Deus, infelizmente, através dos anos, vindo a enfraquecer, devido à falta de dedicação, de comunhão da liderança com Deus. E isso vale para todas as áreas, né? A começar pela liderança maior, pastor, conselho, diáconos, mas também, né, levando aí para todos os ministérios da igreja também. Então nós temos que ter esse cuidado de buscar a comunhão com Deus. E como é que a gente busca, né? Leitura da palavra de Deus, oração, o compartilhar entre nós. Então nós precisamos cultivar isso nas nossas vidas, né? Ao invés de muitas vezes nos preocupar com a quantidade de atividades. Nós temos aquele compromisso, a igreja precisa fazer esse ensaio, precisamos ter aquela atividade que já está comprometida. Isso tem importância, mas não é mais importante do que termos comunhão com Deus. Se a gente precisar reduzir a atividade para ter mais comunhão com Deus, Deus vai colocar a atividade na hora que Ele achar melhor. A gente pode ficar tranquilo com relação a isso. Então, o segundo ponto que Jesus nos ensina nessa passagem é a importância da comunhão com o Senhor da obra antes de sair para realizar a obra. Eu pensei bastante nisso quando quem esteve aqui de manhã, né, quando o missionário Bira, né, ele citou para nós aqui que ele está sendo preparado há 10 anos para ir para o campo, está voltando lá para a tribo dele no Amazonas, e num primeiro momento parece muito tempo, né? Falando, olha, ficou preparando 10 anos e ele, né, já é lá indígena, já fala a língua deles, né, que é uma dificuldade para outros missionários. Mas depois a gente estava conversando em casa, a gente ficou pensando, mas imagina só, né, toda essa oportunidade que a gente teve e que a gente tem de escutar aqui nos cultos, na escola dominical, de estudar a Bíblia, né? Provavelmente ele, como, né, conviveu, não teve tantas oportunidades como nós, e agora ele vai ter a missão de levar a palavra de Deus ao povo dele. Então eu falei, olha, eu acho que 10 anos é um tempo bem empregado para absorver o máximo possível de conhecimento da palavra de Deus, para que ele possa estar apto a ser usado por Deus lá no meio do povo dele, e proclamando as verdades de Deus naquele meio. Então, glória a Deus pela vida do missionário Bira, esteve aqui conosco, e vamos nos lembrar de estar orando por ele, pelo ministério lá, na tribo dele, lá no Amazonas também, com sua esposa e com sua filha. E o terceiro aprendizado ou lição que eu queria enfatizar para os irmãos é com relação à diversidade dos 12 apóstolos. Jesus escolheu, nós lemos aqui, né, Simão, que chamou de Pedro, André,
Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, também conhecido como Natanael, Mateus, Tomé, Tiago, o outro Simão, Judas, também conhecido como Tadeu, e Judas o Iscariotes. Primeira coisa que a gente vê é a diversidade na escolha. Escolheu pescadores, como Pedro, Tiago e João. Escolheu cobradores de impostos que, de certa maneira, se concordavam, se submetiam e tiravam vantagem do Império Romano, como Mateus. E também chamou o outro Simão, que era um zelote, que era daquele grupo lá do povo judeu que era nacionalista, acreditava que tinha que retomar a liberdade através da força, através da espada. Então você imagina colocar duas pessoas para conviver junto, né? Um que apoiava, tirava proveito daquele governo romano, e na mesma sala você tem que botar o outro nacionalista que queria na espada se libertar. Então acho que Jesus de vez em quando falava, ó, você dorme lá do lado direito e você dorme do lado esquerdo, que é para um não se atracar com o outro. Fico eu imaginando aqui, né? E escolheu Tomé, nós sabemos, né? Tomé com a sua incredulidade, né? Depois que Jesus ressuscitou, né? Quis colocar o dedo lá do lado dele para ver ali o furo da lança e ver acreditar que Jesus tinha ressuscitado. E isso para dar alguns exemplos assim mais conhecidos. Então, Jesus não escolheu um grupo homogêneo. Ele não escolheu um time que cada um já sabia jogar na sua posição, usando aqui um jargão mais esportivo. Mas ele escolheu pessoas diversas. Outra coisa é que essas pessoas, nitidamente, elas eram incapazes e limitadas. Então a gente vê isso através dos fatos que ocorrem e são relatados nos evangelhos, né? Pedro, ao mesmo tempo que ele era precipitado, enérgico em algumas coisas, se propunha a dizer que amava a Deus, num outro momento negava, num outro momento era covarde. Tomé, eu já citei o exemplo, né? Não conviveu ali com Jesus, depois, na ressurreição dele, não creu até que pôde tocar do lado de Jesus. Tiago e João eram pessoas bravas, pessoas rudes, pessoas, né, conhecidas como filhos do trovão. E então pessoas ambiciosas também. A gente vê no relato da Bíblia ali a mãe deles pedindo a Jesus, olha, que meus filhos possam sentar lá no reino de Deus, um ao seu lado direito, outro ao seu lado esquerdo, né? Ela era bem humilde, né? Assim, só lado direito e lado esquerdo. A gente sabe que até Tiago ele foi rapidamente com Jesus, né? Porque foi um dos primeiros a serem, né, dos apóstolos a serem mortos pelo rei Herodes, né? Já João foi o último, né? Ficou lá vivo na ilha de Patmos até que ele escreveu lá o livro de Apocalipse, teve toda essa visão e provavelmente morreu lá de velhice, né? O que nós vemos aqui é que Jesus ou Deus, ele não escolhe as pessoas pelo que elas são, pela capacidade que elas têm, mas Deus escolhe as pessoas por aquilo que elas vão ser nas mãos de Deus. Então, esse é um grande ensinamento que Jesus deixa para nós nesse texto aqui. Então, meus irmãos, que a gente possa lembrar desses pontos e trazer isso para a nossa igreja e também para a nossa vida, né? Porque quando nós falamos de liderança, né, de uma aplicação direta, que o que eu estou falando é para a liderança da igreja, mas também na nossa vida, nós também tomamos a liderança de tomar decisões na nossa vida. Então nós devemos estar também nos separando, nos retirando num local tranquilo para sempre orar a Deus, para que Ele nos ilumine nas decisões que a gente tem que tomar, mas principalmente relacionado às lideranças da igreja e permanecer orando. Buscar a comunhão com Deus antes de qualquer outra coisa, antes de qualquer outra atividade. Importante para quem tem cargos de liderança na igreja, importante para todos nós também como servos de Deus. E entendermos que Deus não nos chama pela nossa capacidade pré-existente, mas Ele nos chama por aquilo que vai ser feito por nós nas mãos dEle.
Ele vai nos usar, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos mostrar. Todos nós temos limitações, mas Jesus pode transformar. Assim como Pedro, que foi covarde e negou a Jesus, depois foi uma pessoa que pregou e sustentou o Evangelho, e milhares de pessoas vieram a se converter através da pregação dele. E ele foi também perseguido, preso, condenado à morte, e Deus o livrou por algumas vezes. Deus também faz isso na nossa vida também, Ele nos capacita. Assim como João era uma pessoa brava, uma pessoa, né, filho do trovão, e depois ele se tornou ali o apóstolo do amor, né, um apóstolo amoroso, assim também Deus transforma as nossas vidas. Deus pode usar a todos nós, usar a vocês, usar a mim também, na sua obra. Que Deus nos abençoe e que nós possamos observar os exemplos de Jesus. Amém?